Ei, amigo, por favor, inscreva-se. Um segundo para você, um grande negócio para mim. No momento em que vi o cartão de identificação, senti meu estômago revirar. Era um papel grosso, marfim, do tipo que você esperaria em uma arrecadação de fundos de um senador. Meu nome estava escrito em caligrafia elegante, mas embaixo dele, com uma caneta diferente, mais afiada, alguém havia rabiscado: Marcos, pai, por obrigação. Isso me atingiu mais forte do que eu jamais esperava. 19 anos. Criei Rita sozinho depois que a mãe dela foi embora quando ela tinha 5 meses. Fraldas, turnos noturnos, febres, idas à escola, joelhos ralados, empregos de meio período, horas extras, tudo eu. E lá estava eu, enfiado em uma cadeira coberta de linho em um local de luxo à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, cercado por pessoas que não seriam pegas mortas dirigindo o tipo de caminhonete que eu estacionei lá fora. Nota rápida antes de continuar. Compartilhe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. E vamos prosseguir. A mesa da família estava lotada de estranhos, ternos polidos, mãos manicures e olhares sutis que me diziam que eu não pertencia ali. Alguma mulher do lado do noivo, talvez uma tia, deu uma olhada de lado para os meus sapatos e se inclinou para sussurrar para o marido. Os dois riram baixinho. Do outro lado da mesa, um cara com um colete de executivo de tecnologia nem tentou esconder o sorriso sarcástico. Quando peguei o cartão de identificação e o encarei por tempo demais, senti como se tivesse entrado em uma festa à fantasia de um clube de campo e ninguém me avisou que não era carnaval. Um cara mais jovem, 2 assentos adiante, bufou. Acho que eles realmente tiveram que incluir o zelador, murmurou ele, sem saber que eu podia ouvir. Não disse nada. Apenas me levantei e empurrei a cadeira para trás, devagar e firme. Não precisava de uma cena. Não queria ver quem escreveu aquilo. Não queria jogar adivinhações sobre quantos daqueles rostos arrogantes pensavam que eu era um convidado de caridade. Algum convite beneficente. Apenas queria sair dali. Rita estava do outro lado da sala com os novos sogros. Ela estava deslumbrante. Vestido de seda branca, cabelo em ondas suaves, sorriso fácil e cheio. Eles estavam brindando algo, rindo, como se nada no mundo estivesse errado. E talvez nada estivesse. Talvez eu realmente não pertencesse mais ali. Talvez o capítulo tivesse terminado e eu simplesmente não tivesse virado a página. Virei-me. Nem disse adeus. Não queria chorar na frente daquelas pessoas. Não queria dar a elas essa vitória. Foi quando a música parou. Ouvi o microfone estalar. O burburinho da sala morreu como se alguém tivesse desligado um interruptor. Virei-me e Rita estava no meio da pista de dança, sem saltos, segurando a mão do noivo. Não de forma gentil, aliás. Estou acabada, disse ela no microfone. Sua voz não tremia. Estamos indo embora. As pessoas riram no início, como se fosse uma brincadeira, mas não era. Ela soltou a mão dele, saiu da pista e caminhou direto para mim. O DJ ficou congelado, segurando o laptop como se pudesse explodir. O noivo dela só ficou lá, piscando como se alguém o tivesse acordado com um tapa. Rita pegou meu braço. Vamos, disse ela. Não vamos ficar. Não me mexi. Rita, que diabos? Explico no carro. Ela liderou o caminho, o vestido arrastando por pétalas de flores e champanhe derramado. Caminhamos direto pelo local sofisticado, passando por convidados confusos e madrinhas fofocando. Ninguém a parou. Ela não olhou para trás. Nem eu. Não dissemos uma palavra pelos primeiros 40 minutos. Apenas o som da estrada, os pés descalços de Rita batendo contra as pétalas e o vestido dela farfalhando toda vez que ela se mexia. A playlist do casamento continuou tocando em loop do telefone dela, ainda pareado com os alto-falantes do carro. Estendi a mão e desliguei. Nenhum de nós discutiu. Ela pegou a saída para São Paulo sem precisar de direções. Minha casa não é chique. Um andar só, cerca quebrada, tinta desbotada. Mas a hipoteca está paga e mantive as luzes acesas desde que ela foi para a universidade. É lar.
Ela estacionou na calçada e não se mexeu imediatamente, suas mãos ainda no volante, agarrando como se estivesse esperando algo atingi-la. Finalmente soltou um longo suspiro e olhou para mim. Vi o cartão antes de você, disse ela, olhos fixos à frente. Ontem à noite, no jantar de ensaio, já estava na mesa. Eu a encarei. E você ainda deixou hoje acontecer? Tive que ter certeza, disse ela. Precisava ver se eles realmente iriam em frente com isso. Eles foram. Ela enfiou a mão na pequena bolsa de mão e puxou o telefone. Desbloqueou. Sem hesitação, sem aviso. Assista. Segurou entre nós e apertou play em um vídeo. O áudio era claro. Claro demais. O pai do noivo, Antônio Oliveira, estava no bar, gravata frouxa, segurando um copo de uísque. Quer dizer, o cara é um faz-tudo glorificado, né? Vi a casa dele no Google Maps. Mal está acima de moradia popular. Alguém fora da câmera riu. Então a mãe do noivo interveio. Não seja mal. Ele é um zelador, não um faz-tudo. Vamos usar o título correto. Mais risadas. Então a câmera girou e vi Bruno, o noivo dela lá, sorrindo. Bruno disse, mal posso esperar para ver a cara dela quando ela descobrir que poderia ter tido o pai verdadeiro a levando ao altar. Sabe, o que não limpa pisos para viver. O vídeo cortou. Meu coração não. Encostei no banco, encarando a rua escura lá fora. Tudo o que conseguia pensar era... Ele sabia. A família toda sabia. E sorriram na minha cara de qualquer jeito. Seu pai verdadeiro, murmurei. Aquele canalha foi embora antes dela nem ter dentes. Rita virou para mim, rosto inexpressivo, voz firme. Eu disse a eles que ele se foi. Disse quem me criou. Eles não ligaram. Por que não me contou isso antes de hoje? Perguntei. Minha voz falhou e odiei que tenha feito isso. Poderia ter ficado em casa. Ela balançou a cabeça. Porque isso não era só sobre mim, ou você. Era sobre ver as pessoas pelo que realmente são. Precisava de prova. Olhei para ela. Então você se casou com ele só para pegá-los no pulo? Não me casei com ele. Ela abriu o porta-luvas e puxou um envelope pardo dobrado. Jogou no meu colo. Nunca assinei o acordo pré-nupcial. Tive minha própria equipe jurídica revisando e enviando uma contraproposta. Eles ignoraram. Então nunca assinei. É inválido. Abri o envelope. Dentro havia um pacote de papéis, arquivamentos legais, cartas notarizadas, carimbos de hora, tudo no nome dela, tudo blindado. Você tinha um advogado? Tenho um advogado desde fevereiro. Consultor familiar. Confidencial. Balancei a cabeça. Há quanto tempo você planeja isso? Ela me olhou. Realmente me olhou. Como se eu tivesse perguntado algo ridículo. Desde que comecei a construir algo que valesse proteger. Franzi a testa. O que quer dizer? Ela puxou o telefone de novo. Tocou algumas vezes. Então virou a tela para mim. Desta vez, era um site. Uma página inicial limpa, profissional, com o rosto dela. Bioterra, biotecnologia. Diagnósticos preditivos para cuidados preventivos. Essa é sua empresa? Sou cofundadora. Estamos na série C agora. Avaliação em torno de 80 milhões. Pisquei. Você nunca me contou. Ela deu de ombros. Não queria azarar. E não queria ninguém pensando que cheguei aqui por causa deles. Sentei ali, segurando o telefone como se pudesse queimar um buraco na minha palma. Minha filha, que costumava construir robôs com peças de torradeira, agora era o tipo de pessoa que investidores faziam fila para conhecer, e eu não tinha ideia. Ela guardou o telefone e disse, eles pensavam que estavam se casando para cima. Virei para ela, e você deixou eles pensarem isso. Com certeza deixei. Ela abriu a porta e saiu descalça no cascalho. Eu segui. Dentro da casa, o ar era grosso, com cheiro de couro velho e poeira. Ela largou os sapatos na porta, como costumava, foi direto para a cozinha e puxou 2 cervejas da geladeira como se ainda fosse a casa dela. E de repente, percebi algo. Ela nunca foi embora. Rita deslizou uma das cervejas pela mesa para mim,
Então sentou e começou a descascar o rótulo da dela como se estivesse entediada. Mas seus olhos eram afiados, focados, como uma tempestade ao largo da costa, esperando por uma razão. Ela tomou um gole, então enfiou a mão na bolsa de pernoite e puxou outra pasta parda, mais grossa dessa vez, mais pesada. Jogou na minha frente. Bateu na mesa com um tapa surdo. Abra. Ergui uma sobrancelha, mas fiz como disse. Dentro havia certificados de ações, acordos legais, registros de compra. Tudo carimbado e assinado. O primeiro era sob o nome Holdings Luz Invernada. Os outros seguiam o mesmo nome. O que é isso? Perguntei. Ela se inclinou para a frente, descansando os cotovelos na mesa. Esse é meu fundo fiduciário. Tenho comprado ações na Logística Médica Oliveira desde o ano passado. Eu a encarei. Você comprou ações na empresa da família do Bruno? Não, disse ela. Comprei o controle. Minha boca secou. Quanto? 37% na semana passada. Olhei de volta para os documentos. Eles eram limpos, rastreados por empresas holding, algumas ligadas a São Paulo, algumas ao Rio. Era o tipo de configuração que pessoas com dinheiro sério usam quando querem ficar invisíveis. Foi assim que eles não viram você vindo, murmurei. Ela assentiu uma vez. Eles assumiram que eu era só uma nerd de biotecnologia que se acomodaria no mundo deles e jogaria junto. Não perceberam que eu já tinha o meu próprio. Usei pagamentos de dividendos da Bioterra e a herança que a avó me deixou. Você lembra quando pedi ajuda para abrir aquela conta fiduciária há 2 anos? Sim, foi quando começou. Empurrei os papéis de volta ligeiramente e me encostei. Você tem sentado nisso durante o noivado? Não estava sentada, disse ela. Estava cavando. Ela enfiou a mão na bolsa de novo e puxou uma pasta de couro preta, do tipo que executivos levam para tribunais. Dentro havia planilhas, documentos marcados em vermelho e e-mails internos. Ela os espalhou, um por um, como peças de quebra-cabeça. Aqui está o relatório de discrepância de estoque deles. Alegaram perda de 20.000 unidades no último trimestre. Está mais perto de 70. Aqui a lista de fornecedores. Olhe essa empresa. Suprimentos Gensync, cobrando a mais em 15% da Oliveira. E adivinhe quem é dono? O tio do Bruno. Aqui o relatório de conformidade com a Anvisa. Falsificado. Mandei reauditar por uma agência independente. Encarei a bagunça. Posso não ter ido à universidade, mas sei quando algo cheira mal. E isso fedia a acobertamentos e ganância. Ela deslizou um documento para mim. Eles não são só burros, são imprudentes. E uma vez que isso for público, serão radioativos. Balancei a cabeça. Rita, isso é guerra. Exatamente. Ela puxou 3 documentos finais. Esses eram acordos de procuração assinados. 2 de acionistas minoritários. Um de um diretor independente do conselho chamado Helena Carvalho. Eles têm cerca de 12% entre eles, mas estão cansados dos Oliveiras tratando a empresa como playground pessoal. Tenho trabalhado nisso há meses. Helena concordou em me apoiar totalmente se eu pudesse alcançar quórum. Franzi os olhos. Então, com o apoio deles, posso convocar uma votação executiva de emergência e vencer. E o que você precisa de mim? Foi quando ela tirou um último papel. Mais curto. Simples. Um formulário de autorização de procuração. Estou transferindo meu voto para você. Eu a encarei. O quê? Ainda sou acionista, mas você deterá os direitos de voto temporariamente. Ótica pública. Eles não podem dizer que sou só uma ex-irritada, mas se tiverem que responder a você, vão engasgar. Ela assentiu. Exatamente. O homem que eles chamaram de zelador. Um faz tudo glorificado. Olhei para o formulário. Porque eu, Rita, você é quem construiu esse plano. Você deveria terminá-lo. Vou, disse ela. Mas essa parte é sua. Ela se inclinou mais perto. Eles insultaram o homem que manteve as luzes acesas com turnos duplos. O homem que comia espaguete sobrado no almoço para que eu pudesse comprar kits de robótica.
Eles o zombaram no clube deles, em sussurros. E agora ele vai presidir a reunião do conselho deles. Não me mexi. Minhas mãos ainda na mesa, mas tremendo. Não de medo, de algo mais antigo, algo que não sentia há anos. Orgulho, talvez. Raiva. Ambos. Você realmente me quer sentado naquela mesa? Quero você na cabeceira dela. Tem certeza disso? Ela sorriu. Não como filha, mas como uma general passando as ordens finais. Nunca estive mais certa de nada. Peguei a caneta e assinei. Ela fechou a pasta e a deslizou de volta para a bolsa como se nada abalador tivesse acontecido. A reunião é quinta-feira, disse ela. Esteja pronto. Use um terno de verdade dessa vez. Não tenho um terno de verdade. Vai ter. Ela terminou o resto da cerveja e jogou a garrafa vazia na pia com um tinido limpo. Então foi para o quarto de hóspedes como se ainda morasse ali, como se fosse só mais uma noite de volta da universidade. Fiquei na cozinha, mãos espalmadas na mesa, papéis espalhados na frente, percebendo o quão longe ela foi para me proteger. Não com lágrimas, não com abraços, com alavancagem. Minha garotinha não precisava ser salva. Ela voltou com um plano para incendiar o lugar. Na manhã de quinta, Rita me jogou um terno cinza carvão ainda embrulhado em plástico, sob medida. Você vai me agradecer depois, disse ela. Parecia rígido, limpo demais. Nunca usei nada assim. Estava acostumado a calças de trabalho de lona e botas que aguentavam uma queda de um elevador. Mas vesti, abotoei e lacei os sapatos de couro que ela deixou na porta. Quando olhei no espelho, não vi um zelador. Vi alguém que eles iam se arrepender de subestimar. Entramos na sede da Logística Médica Oliveira às 9h04. 4 minutos depois que a reunião do conselho começou. Rita não bateu. Empurrou as portas de vidro fosco como se fosse dona do prédio. Dentro da sala de reuniões, todos viraram de uma vez. 12 pessoas, mesa longa de mogno, jarros de cristal, blocos de anotações alinhados como se esperassem um lançamento de produto, não um pelotão de fuzilamento. Antônio Oliveira sentava na cabeceira da mesa em um terno marinho que provavelmente custava mais que meu primeiro carro. Ele se levantou assim que nos viu. Vocês não são permitidos aqui, disparou. Rita nem piscou. Leia os estatutos. Essa é uma sessão executiva fechada. Sou executiva, cortou ela. Assim como o meu procurador. Ela apontou para mim. Ele parecia ter engolido um prego. Você está blefando. Rita calmamente abriu a maleta e puxou um único documento. Arquivado segunda-feira. Verificado pelo secretário corporativo. Você foi copiado. Colocou o plano na frente dele. Viu o carimbo do Estado. Transferência legal de autoridade de procuração. Meu nome, em negrito no topo. Alguém pigarreou no final da mesa, um dos outros membros do conselho. Mulher de meia idade, colar de prata, olhos afiados. Folheou uma cópia da própria agenda. É válido, Antônio. Vi chegar. Ele sentou, maxilar apertado. Rita virou para a sala. Gostaria de submeter novo negócio. Item de emergência. Chamada para votação executiva. Item da agenda. Violação de protocolo de conformidade, má conduta financeira e governança negligente. Metade da mesa endureceu. Antônio riu uma vez, afiado e amargo. Você acha que pode só entrar aqui e encenar um golpe? Rita não ergueu a voz. Não acho. Sei. Ela avançou e abriu a pasta, distribuindo cópias dos documentos com bandeiras vermelhas. Como uma professora distribuindo provas surpresa. Sem fanfarra, só fatos. Fraude de fornecedor pela Suprimentos Gensink, ligada ao seu irmão. Cobrado a mais em quase 1,3 milhões nos últimos 4 trimestres. Perdas internas subestimadas em relatórios trimestrais. Documentação falsificada à Anvisa submetida em outubro passado para assegurar expansão de armazém. Um homem começou a folhear páginas. Outro esfregou as têmporas. Alguém sussurrou. Meu Deus. Antônio disparou. Isso é infundado. Então prove, disse Rita. Vote pela auditoria. Ele se levantou de novo. Essa empresa está na nossa família há 50 anos. Construímos do nada.
Você acha que pode só cair de paraquedas e... Seu legado acabou no segundo em que começou a funilar faturas falsas por fornecedores de fachada, disse ela. Você não construiu isso. Você o esvaziou. O filho de Antônio, Bruno, finalmente falou. Não tinha dito uma palavra até então. Sua voz era suave. Rita, vai. Isso não precisa ficar feio. Ela virou a cabeça, olhos frios. Você já tornou feio. A sala silenciou. Rita respirou fundo, então acenou para mim. Meu procurador, Marcos Carvalho, está preparado para chamar a votação junto com os acionistas Helena Carvalho, José Nunes e Kimberly Reis. Helena, a mulher de olhos afiados de antes, ergueu a mão. Confirmado. José e Kimberly seguiram. Isso nos dava 53%. O rosto de Antônio empalideceu. Ele olhou para o irmão e o sobrinho, ambos sentados congelados. Eu movo para remover Antônio Oliveira, Walter Oliveira e Bruno Oliveira da autoridade executiva com efeito imediato, disse Rita. Eu me levantei. Eu apoio. Helena tomou as rédeas. Todos a favor? Mãos subiram. 5, 6, 7, 8. O suficiente. Moção aprovada. A voz de Antônio falhou. Vocês não podem fazer isso. Rita se inclinou pela mesa, calma como sempre. Vocês me deram confiança. Eu usei. Vocês me deram arrogância. Eu armei. Assisti enquanto Antônio desabou de volta na cadeira, atordoado. Bruno não se mexeu, só encarou a mesa, como se talvez se não olhasse para cima, nada disso estivesse acontecendo. Então Antônio se levantou. Ordem final de negócios. Nomeação interina de presidente do conselho. Candidato Marcos Carvalho. Não me mexi. Rita acenou para mim uma vez. Levante-se. Fiz. Votos? Perguntou Helena. Mãos subiram. Os mesmos 8. Moção aprovada. Parabéns, presidente Carvalho. A sala girou ligeiramente, mas me segurei. Não sorri. Não falei. Apenas assenti uma vez e sentei de volta. Antônio saiu furioso. O irmão seguiu. Bruno hesitou. Rita olhou nos olhos dele. Isso nunca foi sobre amor. Bruno piscou. O quê? Ela jogou a bolsa no ombro. Foi sobre legado. Então saímos. Sem desfile de vitória, sem aplausos. Só saltos quietos contra o piso e uma porta pesada se fechando atrás de nós. No saguão, Rita finalmente expirou. Seus ombros caíram um pouco, só por um segundo. Não disse nada. Ela me olhou e sorriu. Belo terno, belo golpe. Saímos para o sol. Ao sairmos para o estacionamento, pisquei para o céu e pensei: que diabos acabou de acontecer? Tinha graxa sob as unhas 3 semanas atrás. Agora era presidente do conselho de uma empresa multimilionária que nem sabia que estava caminhando para. Rita abriu o porta-malas e jogou a maleta como se fosse nada, como se isso fosse terça-feira. Entramos no carro e não falamos por 1 minuto. O motor ronronou. Ar-condicionado ligou. Encostei e encarei pela janela. Você está bem? Ela perguntou. Sim, só tentando entender. Ela riu baixinho. Tenho planejado isso há anos. Você pulou 3 dias atrás e lidou como um pró. Não me sentia um pró. Me sentia como um cara que uma vez trocou de camisa no banheiro de um posto entre turnos porque não podia se atrasar 5 minutos. Sabe o que eu pensava lá? Disse. Enquanto todos sentados naquela mesa, ficava me vendo de volta na garagem, limpando o óleo das mãos com um pano de oficina que usei a semana toda. Rita não interrompeu. Fazia turnos diurnos na oficina, voltava para casa, esquentava sobras, então batia ponto como zelador noturno no shopping. Isso durou anos. Caía no sono em pé no armário de suprimentos às vezes. Perdi sua apresentação da 2ª série porque fiquei limpando o vômito do piso da praça de alimentação. Ela estendeu a mão e descansou na minha por 1 segundo. Nada suave, só sólido. Você fez o que precisava, disse ela. Assenti. Nem sabia se você notava. Ela me olhou, voz firme. Notei tudo. E acreditei nela. Puxamos para a garagem um pouco à tarde. O sol era brutal. Arranquei o paletó e pendurei no ombro. Rita foi direto para a cozinha, puxou 2 copos e começou a enchê-los com limonada, como se não tivesse acabado de executar um golpe de poder em uma sala de reuniões.
Sentei na mesa de novo. Mesma cadeira de alguns dias atrás. Mesma casa. Mundo diferente. Ela veio, me entregou a bebida e deslizou outro envelope na mesa, mas esse era mais fino. Tamanho legal. "O que agora?" perguntei. "Isso", disse ela, "é a papelada final para a transferência do fundo. Move a Oliveira para um fundo de equidade pública com cláusulas de acesso à saúde. Mantemos uma participação majoritária sob a ala sem fins lucrativos, mas bloqueia lucros pessoais. Você e eu", ela puxou uma caneta, "somos os coassinantes finais." Abri a pasta, li o título, Fundo Público de Equidade em Saúde Carvalho. Tinha nossos 2 nomes, dela como fundadora, meu como presidente interino. "Tem certeza que quer fazer isso?" perguntei. "Sim, isso não era sobre vingança, pai. Era sobre virar o sistema que tentou nos engolir." Olhei para ela, e por um segundo, tudo o que vi foi a menininha de macacão que sentava sob o balcão na oficina, comendo biscoitos e me vendo desmontar linhas de freio. "Lembra da noite do baile de formatura?" perguntei. "Você surtando no quarto porque o zíper do vestido travou e eu lá fora consertando o radiador de um estranho." Ela riu. "Cheguei 15 minutos atrasada e ainda fiz as fotos. Não cobrei um centavo daquele cara, nem peguei o nome. Só sabia que o carro dele fumava e a criança chorava no banco de trás. Lembro", disse ela, "e lembro de pensar, um dia vou consertar as coisas para ele também." Pisquei rápido e olhei para baixo. Ela enfiou a mão sob a mesa. Puxou uma pequena bolsa de roupas preta e abriu o zíper, só o suficiente para revelar a borda de outro terno. Cinza mais claro. Material mais fino. Corte slim. "Esse é para a próxima reunião. Sob medida." Tentei dispensá-la. "Não vou viver de ternos, Rita." Ela ficou atrás de mim e colocou a bolsa nas costas da cadeira. "Você não está mais atrás de mim", disse ela. "Está ao meu lado." Não virei. Não podia. Minha garganta travou e senti meus olhos quentes. Pressionei uma junta no canto do olho como se tivesse algo nele, mesmo que nós 2 soubéssemos que não. Ela não disse mais nada. Me deixou sentar com isso. Alguns minutos depois, sentamos lado a lado e assinamos a papelada final do fundo. Sem advogado, sem tabelião, só nós e uma testemunha via Zoom, que mal disse 3 palavras. Quando a assinatura eletrônica final carregou e o status de transferência piscou verde, encostei e encarei a tela. Estava feito. Acabávamos de entregar o Império Oliveira a um fundo que priorizaria acesso médico, conformidade e transparência, coisas que realmente importavam. E não sentia como se tivesse roubado algo. Sentia como se tivéssemos reclamado. 2 semanas depois, a batida veio logo após as 11. Estava no sofá assistindo uma reprise de um programa de restauração de carros, bebendo um refrigerante de gengibre e meio dormindo quando ouvi. Não era alta, só firme. Firme demais para um vizinho, insegura demais para um policial. Abri a porta de calça de moletom e camiseta desbotada. Bruno estava lá. Camisa amassada, gravata torta, cabelo mais bagunçado do que nunca. O cara parecia não dormir direito há dias, olhos injetados, queixo com barba por fazer, mãos nervosas, como se não soubesse o que fazer com elas. "Sênior Carvalho", começou, voz baixa, "por favor, só preciso de 5 minutos. Preciso falar com Rita." Não me mexi. Encostei o ombro no batente da porta e cruzei os braços. "Você me chamou de adereço", disse. "Agora está na minha varanda, implorando por misericórdia?" O rosto dele se contorceu. "Não foi assim. Não quis dizer isso. Estava bêbado. Estava tentando salvar a cara." "Salvar a cara", cortei. "É tudo o que você sempre fez." Ele tentou falar de novo, mas saí para a varanda e puxei a porta atrás de mim, só o suficiente para bloquear a visão dele para dentro da casa. "Deixe-me adivinhar", disse. "Seu pai foi congelado. Conselho votou um de fora. Nome da família circulando o ralo. Agora você aqui com o rabo entre as pernas, esperando que Rita tenha um kit de remendo." Ele baixou a cabeça. Não sabia que ela realmente ia em frente. "Esse é seu problema", disse. "Você nunca achou que ela poderia ir em frente com nada. Achou que ela precisava de você.
Ele olhou para cima, olhos piscando para a porta. Posso pelo menos falar com ela? Não respondi. Atrás de mim, ouvi passos suaves no piso de madeira. A voz de Rita era calma. Está tudo bem. Afastei-me. Ela saiu descalça, de legging e moletom, cabelo preso, sem maquiagem, sem performance. Bruno deu meio passo à frente, então parou. Ela não chegou perto dele. Ficou ao meu lado, braços cruzados. Seus olhos claros e afiados, não zangados, mas cansados. O tipo de cansaço que vem quando você está farto de carregar a besteira dos outros. Você não vai girar isso, disse ela. Não aqui, não agora. Ele assentiu rápido. Eu sei. Só... Eu entrei em pânico. Meu pai. Ele está me culpando. Diz que eu devia ter parado você. Diz que envergonhei a família. Seu pai se envergonhou sozinho, disse ela. Você só seguiu a liderança dele. Ele engoliu em seco. Não assinei aquele cartão, juro, mas você não falou nada também. Achei que era brincadeira. Uma ruim, mas... Rita o cortou. Você riu. Ficou lá e riu, enquanto sua mãe me chamava de filha do zelador e seu pai chamava o meu de caso de caridade faz tudo. Você poderia ter parado. Não parou. Ele enfiou a mão no casaco e puxou um papel amassado. Escrevi algo. Sei que não conserta nada, mas... Não quero uma desculpa, disse ela. Quero espaço. Ela puxou um envelope branco do bolso da frente do moletom e estendeu. Ele não pegou no início. O que é? Perguntou. Cessar e desistir, disse ela. Cobre contato pessoal, envolvimento profissional e qualquer tentativa de interferir na transição do negócio. Ele encarou como se fosse radioativo. Você está me servindo? Perguntou. Não, disse ela. Estou me protegendo. E minha empresa? Isso não é pessoal, é estrutural. Ele finalmente pegou o envelope, mãos tremendo. Só achei que tínhamos algo real. Rita inclinou a cabeça. Eu também, até perceber que a única coisa real entre nós era sua necessidade de ser resgatado. Ele recuou. Você sempre precisava de alguém para salvá-lo de si mesmo, disse ela. Parei de candidatar ao emprego. Ele parecia prestes a chorar, mas sem lágrimas. Só aquele silêncio atordoado que homens têm quando finalmente veem o estrago que ajudaram a construir e percebem que ninguém vem ajudar a limpar. Ele recuou pelos degraus da varanda devagar. Não disse adeus. Não tentou de novo. A carta pendia ao lado dele, mole nos dedos. Ele cruzou a calçada, entrou em um carro prata que parecia caro demais para alguém que acabou de ser chutado do império da família e foi embora sem faróis. Como se isso o ajudasse a desaparecer. Rita não disse nada até as luzes traseiras sumirem. Então virou e voltou para dentro. Eu segui. Na cozinha, ela se serviu um copo d'água. Sua mão firme, maxilar apertado. Você bem? Perguntei. Ela assentiu. Ele sempre falava como se planejasse nosso futuro, mas era realmente só o dele. Encostei no balcão. Você fez o certo. Ela tomou um longo gole. Eu sei. Quer falar sobre? Não. E foi isso. Ela foi para a cama. Fiquei na cozinha um tempo, só encarando o envelope que Bruno deixou. Não o dela, o dele. O que tentou dar a ela, como um cartão saia da prisão. Dobrado demais, como se tivesse mudado de ideia várias vezes sobre dar. Joguei no lixo onde pertencia. Uma semana depois que Bruno saiu da minha varanda, Rita e eu estávamos sob uma tenda alugada no meio do Parque Ibirapuera, 3 quarteirões do duplex onde morávamos, quando eu esticava R$30 para compras e gasolina. O lugar estava lotado. Crianças do bairro, famílias com carrinhos, alguns idosos da casa de repouso ali perto. Havia uma grande faixa azul atrás de nós que dizia: Fundo de Acesso à Saúde Carvalho, Cuidados Acessíveis, Equidade Real. Abaixo, 2 mesas empilhadas com monitores de glicose refurbished, medidores de pressão arterial e tablets médicos pré-carregados com software de alfabetização em saúde, tudo pago pelo novo braço sem fins lucrativos da Oliveira, nosso braço. Pegamos o primeiro pagamento de dividendos do 2º trimestre, cortamos uma fatia limpa e despejamos direto em suprimentos para clínicas. Em lugares como esse, onde as pessoas sabem sobreviver,
mas raramente recebem as ferramentas para prosperar. Rita ficou no microfone primeiro. Usava blusa branca, sem blazer, mangas arregaçadas e óculos de sol na cabeça como se pertencesse ali. E pertencia. Hoje não é sobre manchetes ou esmolas, disse ela, voz ecoando pelo parque. É sobre fechar lacunas que nunca deviam existir em primeiro lugar. Pessoas assentiram. Alguns aplaudiram. Uns adolescentes na quadra de basquete pararam de quicar e ouviram. Ela manteve curto. Sempre soube pousar limpo. E antes de qualquer coisa acontecer, continuou ela, havia alguém que trabalhava 3 turnos para manter as luzes acesas. Alguém que me ensinou que aparecer importa mais que qualquer título. Ela virou para mim e apontou. Esse é o homem que tornou tudo isso possível. Meu estômago revirou. Não fui feito para isso, mas subi mesmo assim. O microfone parecia pequeno demais na minha mão. Minha voz soou alta demais no início, depois baixa demais. Pigarriei. Não sabia muito sobre negócios, disse. Ainda não sei, honestamente. Não corro planilhas e definitivamente não falo em siglas. Isso arrancou risadas. Mas sabia aparecer todo dia. Sabia fazer o que precisava ser feito. E acho que isso foi o suficiente para construir algo que importa. Mantive curto e saí do microfone antes de tornar estranho. As pessoas aplaudiram, genuinamente. Não o tipo educado, o real. Depois do evento, 3 adolescentes, talvez 17, talvez mais novos, vieram até mim. Uma delas, uma garota com cabelo raspado e moletom que dizia futura engenheira, me olhou nos olhos e disse: nunca vi alguém como eu em uma mesa de conselho antes. Não soube o que dizer, então só assenti. Outro garoto perguntou se podia tirar uma foto comigo. Disse sim, e ele puxou um Android surrado que mal funcionava. Parecia certo. Mais tarde, naquela tarde, uma equipe de notícias local do Canal 8 exibiu um segmento chamado Pai Mecânico Vira Presidente Corporativo. Erraram a grafia do meu nome no gráfico, mas não liguei. Assisti do banco dobrável fora do centro recreativo enquanto Rita dava uma entrevista. Ela parecia calma, composta, profissional, mas não performática. Era ela mesma, sempre foi. Quando a última mesa foi embalada e os voluntários foram embora, éramos só nós 2 sob a sombra. Rita sentou ao meu lado, me entregou um pequeno envelope branco e não disse nada. Abri. Dentro havia uma única chave e uma escritura dobrada. Título de propriedade, transferência completa. Estava endereçado aos nossos 2 nomes. Olhei para ela. O que é isso? Casa nova, disse ela. 3 quartos, lote de esquina, curta distância daqui. Minha garganta apertou. Rita, não é pagamento, disse me cortando. Só um upgrade. Para nós 2. Assenti, ainda tentando engolir o que estava preso no peito. Sentamos ali mais um tempo, só ouvindo o vento e o carro ocasional passando. Sem pressa, sem grande momento. Só 2 pessoas que passaram muito tempo construindo algo do zero, finalmente podendo parar por uma vez. E parecia merecido. 1 ano depois, sentei na primeira fila de um auditório polido na Universidade de São Paulo, usando um casaco escuro sob medida e sapatos que combinavam. As luzes do palco eram fortes, lançando um brilho suave pelas paredes de vidro, e as fileiras de estudantes de administração anotando como se suas vidas dependessem disso. Rita estava no pódio com um blazer marinho, cabelo preso, sem ostentação, só autoridade. Não andava nem exagerava. Segurava a sala com presença calma e clareza, do mesmo jeito que lidou com aquela sala de reuniões, do mesmo jeito que entrou no fogo 1 ano atrás e não piscou. Sua palestra principal se chamava Paciência Estratégica, Vencendo ao Observar. Falou sobre timing, alavancagem, controle de narrativa, coisas que nunca tive nomes, mas sabia sobreviver por instinto. A plateia se inclinava a cada palavra, pendurada nela, como se ela tivesse inventado o conceito de esperar a vez para atacar. Então, alguém durante o Q&A se levantou e perguntou: quem mais influenciou sua abordagem quando você estava começando? Ela não hesitou. Aprendi negócios com um homem que nunca foi à universidade, disse ela. Mas ele me ensinou custo, valor e retorno melhor que qualquer livro-texto.
Sua mão ergueu ligeiramente e seus olhos me encontraram. A sala aplaudiu. Alguns estudantes até viraram para me olhar. Não sorri, não acenei, só assenti, mãos dobradas no colo, imóvel como pedra. Depois, saí pelas portas laterais, enquanto Rita era cercada por professores e chefes de programa oferecendo café e cartões de visita. Imaginei que ela me alcançaria. O estande de manobrista fora estava movimentado, estudantes com sonhos de startup entregando chaves de Toyotas que não lavavam há semanas. Passei pelo cara trabalhando no estande, o mesmo garoto que 1 ano atrás no casamento riu da minha caminhonete enferrujada quando parei. Ele não me reconheceu agora. Não nesse casaco, não nesses sapatos. Ele deu uma olhada e disse: "Belo carro, senhor", como se eu pertencesse. Deslizei uma nota de 5 e disse obrigada, sem quebrar o passo. O carro da cidade já estava ligado na calçada. Rita estava dentro, terminando uma garrafa d'água e rolando textos no telefone. Ela olhou quando entrei. "Você arrasou", disse. "Eu sei", respondeu. "Mas obrigada." Saímos da calçada e entramos no tráfego do campus. Nenhum de nós disse muito no início. Então, virei ligeiramente no banco, olhei pela janela escura e disse: "Você não precisava fazer tudo isso." Ela não me olhou quando respondeu. "Você tem razão", disse ela. "Não precisava." Quis. Passamos a borda do campus, pegamos um sinal vermelho no cruzamento e sentamos em silêncio. Então vi um outdoor do outro lado da rua, acima do posto de gasolina onde enchíamos com moedas e notas de R$1. Grandes letras brancas em fundo marinho: "Integridade é herdada. Fundo de Equidade em Saúde Carvalho." Sem design chique, só palavras. Encostei no banco e fechei os olhos. Não vingança, resolução. Era o que parecia. Você perdoaria Bruno se estivesse no lugar de Rita? Deixe sua resposta nos comentários. E se essa história te prendeu, não esqueça de curtir e se inscrever para mais. O YouTube escolheu isso para você. Toque. Vamos ver se eles acertaram.